Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos embarcar no fascinante mundo das uvas que são usadas para produzir vinhos. Vamos então comparar duas espécies icônicas aí da produção de vinhos, que é a Vitis labrusca e a Vitis vinifera. Prepare aí a sua taça que vamos explorar as diferenças entre os vinhos que essas uvas diferentes produzem. Podemos dizer então que a Vitis vinifera é a rainha das uvas. Podemos dizer que ela é a estrela dos vinhedos europeus. Essa espécie de uva vem das uvas europeias. Originária do Mediterrâneo, essa espécie é responsável por produzir uvas dos vinhos finos que nós amamos e conhecemos. Sabe aquelas garrafas fascinantes de Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir? Todas essas variedades de uva são da mesma espécie, a espécie Vitis vinifera. Todas essas variedades de uva são capazes de refletir ali o seu terroir, condições climáticas, solo, a região ali geográfica onde elas estão localizadas. Isso tudo resulta em vinhos com qualidades diferentes dependendo de onde ela é produzida. Principalmente na variedade de aromas e sabores que podem ali desde notas de frutas vermelhas até notas terrosas, notas de flores. Já as Vitis labruscas é uma outra espécie de uva bem diferente das Vitis viníferas. Elas são tão diferentes que elas vêm de outro lugar, né? Enquanto as Vitis viníferas são europeias, as Vitis labruscas são americanas. Então a gente cruza o Atlântico e chega lá nas Vitis labruscas. Essas variedades são variedades americanas e são conhecidas por serem aquelas uvas que a gente normalmente consome in natura. Você provavelmente já ouviu falar na uva Concorde, na Niágara, e além dessas variedades, temos uma que é muito conhecida aqui no Brasil, que é a uva Bordeaux. Diferente das Vitis viníferas, as Vitis labruscas têm um perfil sensorial bem diferente, bem distinto das Vitis viníferas, que tem ali, quando elas têm aquela complexidade de aromas e sabores, que a gente encontra uma infinidade no buquê, as Vitis labruscas elas têm uma característica muito semelhante entre elas, não varia de variedade para variedade. A gente normalmente vai sentir o cheiro da uva e tem um aroma que é muito conhecido nas Vitis labruscas, que é o aroma forçado, que muita gente lembra que é o cheiro ali da raposa. Muita gente usa esse termo para falar de aromas das Vitis labruscas. A gente sente ali um pouco de variação, um pouco de notas florais, frutadas, mas nada muito que varie de variedade para variedade, tudo muito semelhante e vai depender ali do método de elaboração que esses vinhos são feitos. E antes de eu falar qual é a diferença das características da uva, da baga da uva, entre as Vitis labruscas e as Vitis viníferas, eu quero que você deixe seu like aí no vídeo, compartilha com quem quer conhecer mais sobre o mundo dos vinhos, o mundo das uvas, deixa um super like aí para você patrocinar o Aprende com Vinho, que vai estar ajudando bastante a gente. E se torne um membro do Aprende com Vinho. Aqui embaixo vai estar escrito Seja Membro. Você pode se tornar membro e ter acesso a conteúdos exclusivos e sob demanda, lives exclusivas para membros, respostas mais rápidas nos comentários. Então, se torne um membro do Aprende com Vinho, que só é vantagem. Pensando ali no tamanho e aparência das Vitis viníferas e das Vitis labruscas, as Vitis viníferas vão ser uvas com tamanho menor, vão ser mais densas, com a casca mais fina e com a baga ali um pouco mais suculenta. A polpa dela vai ter mais aquele suquinho mais livre. Já as Vitis labruscas, elas vão ter a baga um pouco maior que as Vitis viníferas. A sua polpa vai ser ali mais compacta, ela não vai ser tão suculenta como as Vitis viníferas e a casca da uva também é mais grossa. Quando você mastigar, você vai ver que ela é um pouco mais difícil. Agora, falando sobre o cultivo dessas uvas e a sua resiliência, a Vitis vinifera é uma variedade super sensível. Ela precisa de muitas características para dar certo. Não é tão simples cultivar uma Cabernet Sauvignon, por exemplo. Tem que estar, digamos ali, tudo muito favorável. Tanto o cuidado com as plantas, o local onde é cultivada, o clima da região. Tudo isso conta para se ter uma boa uva. Já a Vitis labrusca é uma uva mais guerreira. Pode fazer chuva, fazer sol, fazer o que vier. Ela vai estar lá, ó, firme e forte. Brincadeira, nem sempre elas vão estar ali firme e forte, mas elas são muito mais resistentes do que as Vitis viníferas. As Vitis labruscas, que são as variedades americanas, elas vão ser mais como se diz, resistentes e tanto a doenças quanto a condições climáticas. Então, dificilmente a gente vai ter problemas de uvas
labruscas sofrendo com doenças. Já as vites viníferas, nossa, pingou uma gota ali, deu uma umidadezinha, já começa a aparecer fungos e atrapalhar ali a produção e a qualidade da uva. Tanto que a produção de vites viníferas, você precisa ter um porta-enxerto de uma variedade resistente, né, que normalmente é cruzamento de duas espécies resistentes, onde é feito porta-enxerto nessas variedades finas por conta ali da filoxera, que foi uma doença ali que quase extinguiu diversos vinhedos, mas que as variedades resistentes não sofreram com esse tipo de doença. Então, precisa-se hoje em dia para cultivar as vites viníferas, para você ter segurança no seu cultivo, de um porta-enxerto de uma variedade resistente. Já as vites labruscas não têm esse problema, né? Elas são variedades mais resistentes. Tá, mas e os vinhos dessas variedades? Qual que é a diferença de um vinho feito de vites vinífera para um vinho feito de vites labrusca, né? Como eu falei para vocês, vites vinífera, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, vites labrusca, Niágara, Concord, Bordeaux. Então são vinhos bem diferentes entre si. Os vinhos elaborados com as vitiviníferas vão ser aqueles vinhos sofisticados, com uma complexidade, intensidade, diversificação muito maior. A gente vai ter essas diferentes variedades que eu falei. Cada uva tem o seu buquê aromático, seus sabores, as suas características bem específicas, né? Que vão variar ali de acordo com o clima da região, condições geográficas, enfim, né? Se você tem uma Cabernet Sauvignon produzida aqui na Serra Catarinense, vai ser diferente de um Cabernet Sauvignon produzido na Argentina, no Chile. E vai ter variedade de aromas florais, frutados, especiarias. Se passar por barrica, então muda mais ainda. Já os vinhos elaborados com as vites labruscas, como eu falei para vocês, vai ter aquelas características do cheiro da uva, não vai ter muita presença assim, de taninos muito intensos, a gente não sente tanta intensidade do tanino na boca como a gente sente de uma variedade fina, né, uma variedade vitis vinífera. O potencial de envelhecimento de vinhos elaborados com vitis viníferos é infinitamente maior do que vinhos elaborados com vitis labruscas, porque a gente precisa de uma uva de qualidade, uma uva com potencial para envelhecer. Então, mas nem todo vinho elaborado com uvas finas também vai ter potencial para envelhecer. Lembre-se disso. Os vinhos tintos, então, elaborados com as variedades finas, tintas, vão ter bastante essas notas frutadas de uvas vermelhas maduras, frutas negras, né? Eu quis dizer frutas. Frutas negras, frutas vermelhas, né? Amora, mirtilo, framboesa, vão trazer cassis, especiarias, né? Pimenta preta, até uns aromas mais herbáceos, mais puxando mais para esses aromas mais sofisticados. Às vezes a gente tem ali um pouquinho de pimentão, né? Mas é porque uma uva que não amadureceu muito bem, antes de ser colhida. E nos tintos de vites labruscas, a gente vai ter aquele aroma de fruta, uva. Não vai variar muito disso. Parece que eu estou sendo repetitiva, mas não varia muito os aromas. É o aroma da própria uva, né? Aquela Bordeaux intensa que a gente bota o cheiro, seja aquele cheiro de sagu, cheiro de quentão aí, dependendo. Uva cozida, né? Geleia, não varia muito disso. E os vinhos brancos, né? Vai depender da variedade branca que é utilizada. Se é um Chardonnay, ele vai ter ali abacaxi, massa verde. Se passa por carvalho, tem baunilha, manteiga. O Sauvignon Blanc, por exemplo, vai ter maracujá, vai ter aqueles aromas herbáceos, vai ter o aroma cítrico, floral, flor branca, diferente de um branco de Niágara de uva labrusca, por exemplo, que vai também ter aquele cheiro de uva, vai trazer um pouquinho de floral, um pouquinho de frutas brancas, mas nada que varie muito, que seja muito perceptível. A gente vai sentir um aroma muito específico de vinho de mesa. A acidez dos vinhos finos também é muito mais perceptível, muito mais agradável na boca do que a acidez dos vinhos finos, dos vinhos de mesa, desculpa. A intensidade também, se é um vinho ainda em labrusca suave, a gente sente muito o doce do açúcar que é adicionado, mas se é um vinho seco, não varia muito, né? A gente vai sentir o potencial daquele vinho, mas ele não muda muito dependendo da uva. Já os vinhos finos, a gente sente uma grande diversificação, dependendo de qual uva que é utilizada. Algumas uvas têm mais acidez, outras menos. Vai ter mais taninos, outras menos. Então é isso, né? Basicamente, as uvas finas trazem mais variações, mais potenciais, mais complexidade do que as uvas labruscas. Mas não significa que você não pode mais tomar vinhos elaborados com uvas de mesa, que elas são ruins, horríveis, horrorosas. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer para você que as vites labruscas são vinhos mais simples, vinhos que a gente não vai ter tanta complexidade como os vinhos finos.
Temos aí também uma outra espécie de uva que traz vinhos deliciosos, mas antes de eu falar para vocês, se você não sabe comprar vinho, não sabe qual escolher, vinho de mesa, vinho fino, me manda uma mensagem aqui no link da descrição que eu tenho um catálogo com uma infinidade de rótulos que podem chegar aí na sua casa com frete grátis e eu posso te dar consultoria de qual vinho você pode levar para casa. Falando de outra espécie de uva, vamos falar da Vitis rotundifolia, que digamos que ela é a joia ali do sul dos Estados Unidos. É uma espécie que também é conhecida ali como muscadine. É nativa do sudeste dos Estados Unidos e produz uvas maiores e mais resistentes. Produz ali vinhos diferentes, talvez um pouco mais exóticos, traz notas de mel, de flores e também de frutas tropicais. São bastante apreciados por conta da sua doçura natural e também ali por seus benefícios que trazem à saúde, porque tem bastante presença de antioxidantes. Mas claro, sem consumir vinho em excesso, hein, gente? Porque o álcool tá ali. Brindemos então a diversidade do mundo dos vinhos. Se você gosta dos vinhos mais simples e menos complexos, elaborados com vitis labruscas, ou então se você prefere e tem mais conhecimento e gosta da complexidade dos vinhos de vitis viníferas, tá tudo bem, você está convivendo e apreciando essa deliciosa bebida, o néctar dos deuses. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam o Aprende com Vinho. E eu vou deixar 2 vídeos para você continuar aqui com a gente aprendendo com vinho. Conheça o vídeo onde a gente fala sobre a diferença de vinho fino e vinho de mesa e o vídeo onde a gente te ensina a beber vinho. Um beijo e até semana que vem.